Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar novamente aqui juntamente com a igreja que vai morar no céu, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor William, minha esposa, por conceder novamente uma oportunidade de nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 40. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Que passo a ler. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera a ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado, como logo sarara. E ele disse-lhe: tem-te bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu e respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvas. E entrando em casa, ninguém a deixou entrar senão Pedro e a Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Amém? Amém, Deus. A igreja queira tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu não vou orar, o pastor William já orou, e eu acredito na oração dele. Amém? Amém, Deus. Meus
Queridos e santos eleitos de Deus, quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Lucas, ao qual eu vejo aqui a passagem de um homem chamado Jairo, mas aqui nessa passagem, nesse capítulo ao qual escreveu Lucas, o médico, no versículo 41 ele fala: eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E em outro evangelho, Jairo, ele é conhecido como principal da sinagoga. E em outro evangelho, ele é conhecido como principal. Ou seja, Jairo, ele era um rabino. Jairo, ele tinha uma formação teológica de conhecimento a Deus. E naquela época os rabinos, ele andava convertido até os seus pés, para quando fosse subir uma escada, não amostrar a ponta do seu calcanhar, para demonstrar o seu respeito a Deus e a sua comunhão. Mas Jairo, com toda a sua comunhão, com toda a sua formação teológica e conhecimento à palavra de Deus, a Bíblia fala que ele, mesmo sendo considerado e conhecido como principal da sinagoga, como chefe da sinagoga, ele teve que pedir socorro a Jesus. Jairo, como se fosse no dia de hoje, Jairo era conhecido como um grande pastor presidente, que tem um grande conhecimento com a palavra de Deus e um grande respeito com a noiva do Cordeiro, ao qual aqueles, quando vê ele chegando, não para idolatrar, não para adorar, mas sim por respeito pela posição que Deus colocou. Mas só que mesmo assim, entrou um problema dentro da casa de Jairo. Não foi financeiro, mas entrou a morte e pegou ali o seu único sonho que tinha dentro da sua casa. Eu acredito que Jairo olhava para a sua filha e todo dia sonhava, porque todo pai sonha, toda mãe sonha quando olha para o filho. Ele deseja, ele profetiza, ele fala: o meu filho vai ser pregador, o meu filho vai ser cantor, eu vou ver o meu filho na igreja, porque todo pai de família, toda mãe sempre sonha com os filhos. E eu acredito que não era diferente na vida de Jairo, porque Jairo tinha uma filha, filha única, e era a sua herança, eram os seus sonhos. Mas só que a morte entrou dentro da sua casa e pegou a única herança que ele tinha dentro da sua casa. O seu diploma de formação de teologia, o seu nome de chefe da sinagoga, não poderia livrar aquela filha a qual a morte pegou ela. Mas só que Jairo foi até Jesus. E a Bíblia fala que quando Jairo, ele viu a Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Mas Jairo, ele era rabino. E Jesus, como judeu, era para ser diferente, era para ser, ou seja, ao contrário. Porque os judeus, quando viam um rabino, ele se prostrava em reverência à pessoa, à posição que ele se encontrava. Não para adorar, mas sim em respeito à posição que Deus o colocara. Mas Jairo quebra o protocolo. E ele que se prostra diante de Jesus, Jesus sendo judeu.
Mas Jairo, ele era maior do que Jesus. Porque Jesus, sendo como judeu, Jairo era principal da sinagoga. Mas Jairo reconhece que Jesus era o refúgio para que ele estava precisando. Naquela época existia termos de saudação. Quando via um saudando o outro, pegando na mão e beijando, um beijando a mão do outro, é porque era sacerdote. E um sacerdote, quando encontrava com outro sacerdote, ele saudava, pegando a mão, beijando. Um beijava na mão e estendia a mão para ele beijar também, porque estava saudando um ao sacerdote. Mas quando via saudando, beijando no rosto, é porque estava cumprimentando, estava saudando um profeta. Porque o sacerdote naquela época, ele levava do povo para Deus, ele apresentava sacrifício. O profeta já era diferente, o profeta trazia de Deus para o povo, então o patamar já era mais alto, ou seja, já tinha uma consideração mais elevada, porque estava ali saudando um profeta, então o beijo era no rosto. Mas quando via beijando nos pés, é porque estava saudando um rei. A posição já era mais considerada, porque rei tinha palácio, rei tinha exército, rei tinha uma moral maior. Então o beijo era nos pés. Quando Jairo chegou diante de Jesus, ele não saudou nem nas mãos e nem no rosto. Ele foi direto aos pés, porque ele sabia que Jesus era rei. Ele reconheceu que mesmo ele sendo príncipe da sinagoga, Jesus era maior do que ele. E Jesus sempre foi maior. O homem mais sábio da Bíblia, o homem mais sábio do mundo naquela época foi Salomão. Mas a Bíblia fala que Jesus, ainda sendo menino, ele no meio dos doutores, ele respondia as perguntas que os doutores ficavam impactados com tamanhas respostas. Por quê? Porque Jesus, ele já crescia em sabedoria. Ei, se Salomão era o homem mais sábio, mas só que Salomão, antes de assumir o trono de seu pai, ele teve que orar a Deus e pedir sabedoria. Jesus já foi diferente. Ele sendo criança, com apenas 12 anos, ele já crescia em sabedoria. E eis aqui um que é maior do que Salomão. Jesus, ele foi maior do que Salomão. Jesus, ele sempre foi maior. Vamos voltar lá no começo. Jesus, ele foi maior do que Adão. Mas Adão foi o primeiro homem formado pelas mãos de Deus. Jesus, ele foi maior do que Adão. Adão morreu, Jesus também morreu, mas só que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Adão morreu, continuou morto. Jesus, ele é maior do que Adão. Jesus, ele é maior do que Moisés. Mas Moisés, ele libertou o povo do Egito. Jesus, ele libertou o povo do pecado. Então Jesus é maior do que Moisés. Ei, Jesus, ele é maior do que Davi. Mas Davi tem um segundo coração de Deus. Jesus, ele é o próprio coração de Deus. Jesus, ele é maior do que Davi. Jesus, ele é maior do que os profetas maior. Os profetas maior profetizaram o Messias, o Cristo. Jesus, ele é a profecia que se cumpriu. Então Jesus, ele é maior do que os profetas maior. Ei, Jesus, ele é maior do que o profeta Jonas.
Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Jesus passou 3 dias e 3 noites no centro da terra. Mas só que Jonas, quando foi chamado para a missão, ele fugiu, pegou um navio para fugir da presença de Deus. Jesus, quando ele foi chamado para a missão, ele foi até o final e falou: está consumado. Jesus é maior do que o profeta Jonas. Jesus é maior do que os demônios. Quando os demônios viu a Jesus, ele falou: o Senhor já vem nos atormentar antes do tempo. É porque ele sabia que Jesus era maior. Jesus é maior do que os demônios. Jesus, ele é maior do que a morte. Quando ele foi lá no sepulcro de Lázaro, ele falou: Lázaro, sai para fora. A morte teve que sair e a vida teve que retornar, porque Jesus é maior do que a morte. Jesus, ele é maior do que o inferno. Só para entrar lá, primeiro tem que pedir a chave para ele, porque é ele que libera. Jesus é maior do que o inferno. Ei, Jesus é maior do que Satanás. Naquele grande dia, ele esmagará a cabeça de Satanás embaixo dos vossos pés. Jesus, ele é maior do que o diabo. Jesus é maior do que a luta. Jesus é maior do que pandemia. Jesus é maior do que enfermidade. Jesus é maior do que a armadilha de Satanás. Ele é maior. Jesus era maior do que Jairo. Jairo reconhece isso. E Jairo se prostra diante de Jesus e clama a Jesus para que entre em sua casa. E ele fala que tinha uma única filha que está morta. Jesus dá atenção para Jairo, não porque Jairo era o príncipe da sinagoga, não. Mas Jesus sempre deu atenção. Um dia fizeram uma pergunta na aula de teologia e perguntaram se Jesus fazia questão mais do rico ou do pobre. Um aluno sábio levantou e respondeu: Jesus não faz questão nem do rico nem do pobre. Jesus, ele faz questão do homem, que é formado de corpo, alma e espírito. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser honesto, pode ser ladrão. Zaqueu era ladrão, foi diante dele, ele deu atenção. Um jovem rico foi diante dele, ele deu atenção. O endemoniado foi diante dele, ele deu atenção. 10 leprosos foi diante dele, ele deu atenção. Ele nunca virava as costas, sempre ele dava atenção. Aí Jesus inicia uma caminhada, uma missão para ir na casa de Jairo. Ele ia socorrer Jairo, ele ia entrar dentro da casa de Jairo, ele ia orar pela sua filha, a única filha que estava morta. Mas ali, quando Jesus está com a sua atenção dobrada para o pedido de Jairo, e começa a caminhada para ir para a casa de Jairo, a Bíblia fala que uma mulher, uma segunda pessoa entrou na história. Aquela pessoa, pelo jeito que eu vi, não queria incomodar, ele não queria parar a caminhada de Jesus. Então ela chegou para não tomar a atenção de Jesus, chegou por trás e apenas tocou na veste de Jesus. Mas ela tocou com tanta fé que aquela mulher foi curada. O que o dinheiro não resolvia, a fé dela resolveu. O que homem nenhum poderia resolver, médico nenhum poderia resolver, o dinheiro que ela tinha não poderia resolver, a fé dela resolveu. E a Bíblia fala que Jesus parou naquele exato momento e procurou quem me tocou. A caminhada parou. Naquele exato momento parou a trajetória de Jesus até a casa de Jairo.
E ele começou a perguntar: quem me tocou? Pedro responde: a multidão te cerca, te oprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus batendo na tecla: sim, alguém me tocou, porque eu senti sair virtude. Aquela mulher não queria atrapalhar a trajetória, ela chegou por trás. Eu acredito que aquela mulher sabia que era sério a causa de Jairo, era sério o pedido de Jairo, era causa de morte. A filha dele estava morta dentro de casa. Ela poderia rodear e ater a Jesus pela frente, falar, parar a Jesus, mas ela chegou por trás e tocou. Aquela mulher se identificou para Jesus. Mas eu aprendo muito com essa situação. Sabe por quê? Quando aquela mulher entrou em cena e Jesus parou aquela caminhada para procurar quem me tocou, de maneira alguma eu vi Jairo entrar e reclamar. Eu não vi Jairo falar: oh, foi eu que pedi primeiro, Jesus já está vindo na minha casa, você está atrapalhando, você parou a caminhada de Jesus. Não, Jairo ficou calado esperando. Ei, às vezes o pedido que nós faz para Jesus não é do jeito que nós quer, mas sim do jeito que Ele quer. Ei, às vezes nós pedimos para Jesus uma bênção e nós vemos que está do nosso lado recebendo uma bênção, mas só que nós pedimos primeiro e ainda a nossa bênção não chegou, e a bênção daquele irmão já chegou. Ei, deixa eu te falar, eu aprendo muito com Jairo. A sua bênção ainda vai chegar. Não reclame se a bênção do seu irmão chegou, não reclame se o seu irmão foi abençoado, a sua vai chegar também. Jesus, Ele é para todos, irmãos. Jesus poderia atender a mulher do jeito que ia atender Jairo, porque Jesus, Ele veio para todos, irmãos. E eu aprendo com nosso amigo Jairo. Ele fica esperando Jesus procurar aquela mulher. Ele sabe que está com a filha morta dentro de casa, mas ele fica esperando Jesus, porque ele viu que Jesus deu atenção dobrada para ele. Ei, se Jesus ainda não entrou na sua casa, Jesus, Ele nunca abandona a missão. Ele tinha começado a ir na casa de Jairo, não é porque a mulher era mais importante, não, Ele nunca abandona a missão. Se Ele falou que vai na tua casa, Ele vai. Se Ele falou que vai salvar os teus, Ele vai. Se Ele falou que vai curar, Ele vai. Nem que Ele vai por cima das águas, mas Ele vai chegar, irmão. Vai chegar. Lá vai Jesus. Acabou de curar uma mulher a qual o dinheiro nenhum poderia curar, mas aquela mulher tocou em suas vestes e recebeu a sua bênção. Mas Jesus retorna para a missão. A missão dele era ir para a casa de Jairo. A Bíblia fala que quando ele estava chegando na casa de Jairo, saiu um de dentro da casa e falou: a sua filha está morta, não me incomode mais o mestre. Não foi uma pessoa de fora, não foi uma pessoa distante, não, de dentro da casa. Não se escandalize no que eu vou falar. Às vezes levanta do nosso meio e fala que você não vai conseguir.
fala que o sonho não vai realizar, que o projeto não vai dar certo. De dentro da casa. Dentro da casa de José. Jogaram ele dentro da cisterna. Dentro da casa de José, venderam ele como escravo. Dentro da casa de José, falaram para o seu pai que ele estava morto. Dentro da casa de Jefité, expulsaram ele porque ele era filho de uma prostituta. O filho pródigo voltou dentro da casa. O irmão preferiu ficar fora da festa, mas não se alegrou. Dentro da minha casa zombava de mim quando eu comecei a pregar. Me imitavam. Dentro da minha casa contaram os dias para mim estar na esquina de volta. Tem 22 anos pregoeiro da palavra. Dentro da casa de José, os mesmos que jogaram dentro da cisterna, foi os mesmos que estenderam a mão e tiraram da cisterna. Dentro da casa de José, os mesmos que venderam ele como escravo, foi os mesmos que tiveram fome e tiveram que comprar comida nas mãos dele quando ele era governador do Egito. Dentro da casa de José, os mesmos que falaram que ele estava morto, foi os mesmos que tiveram que falar para o seu pai que ele estava vivo, vivo. Dentro da casa de Jefité, os mesmos que expulsaram, foi os mesmos que precisou e foram buscar. Ei, dentro da casa, aquele que falar que não vai dar certo, que para de orar, que isso não vai adiantar, que o sonho não realiza, projeto não dá certo, vai ser os mesmos que vai te olhar e vai falar: o projeto deu certo, o sonho se realizou. Ele vai ver Deus na sua vida. De dentro da casa, Deus ele vira o cativeiro. Dentro da minha casa, os mesmos que zombavam de mim, foi dirigir um grande congresso, foi os mesmos que vem me chamar para levar a palavra. Ei, Deus ele muda o cativeiro, muda o cativeiro. Por que não chegou diante de Jairo e falou: Jairo, a situação está difícil, mas eu estou aqui para ajudar. Jairo, a sua filha está morta, mas eu estou contigo até o fim. Se você trouxe Jesus até aqui, vamos, estou junto contigo. Nem que seja para me estender o ombro para você chorar, mas estamos juntos até o fim. Nem que não dê certo, mas conte comigo, eu estou aqui para ajudar. De dentro da casa, era para ter um apoio, uma palavra amiga, estender as mãos, pelo menos chorar junto, reconhecer a tristeza. Mas veio a palavra para parar. Jairo não parou. A Bíblia não fala que Jairo retornou, que a Bíblia não fala que Jairo dispensou a Jesus Cristo. Ei, não para não quando vinha aquele falar que não vai dar certo. Não para de buscar a Deus quando se levantar aquele falar que é amigo, mas vim desanimar. Não para não, não para de vir para a igreja não para de orar, não saia do ciclo de oração, não para de dizimar, não saia da casa de Deus, deixa ele se levantar, falar, enquanto Jesus não falar a última palavra, continua andando, continua. Jesus continuou. Jesus também não deu atenção para o que falaram. E Jesus continuou com Jairo para entrar
na... Jesus é fiel. 49, 48 ele fala, e ele disse-lhe, tente bom ânimo. Lá no 49, estando no 50, versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando-lhe na casa, ninguém a deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Na hora que Jesus ele foi entrar, a Bíblia fala que tinha muitas pessoas na casa de Jairo. Mas só que quando tinha muitas pessoas andando com Jesus, mas só que quando ele foi entrar na casa de Jairo, a Bíblia fala que Jesus não deixou ninguém entrar. Ele entrou apenas com 3 obreiros de confiança, e o pai e a mãe da menina. Eu questionei isso aqui. Por que Jesus não deixou aquela multidão que estava com ele? A multidão tinha acabado de ver uma mulher sendo curada. As pessoas tinham acabado de ver um milagre. Por que Jesus, quando não entrou na casa de Jairo, não deixou entrar consigo todos que ali estavam? Porque já que ele ia fazer um milagre, ele fazia em vista de todos, para todos verem. Mas não. Ele entrou apenas com Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E ninguém mais deixou que entrasse lá. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós descer um pouquinho aqui, nós vê no versículo 53, e riu-se dele, sabendo que estava morta. Jesus, ele fez uma seleção de 3 obreiros de confiança. Os demais ele tirou, porque riam da situação, sabendo que a menina estava morta. Jairo estava com a filha morta dentro de casa. Até Paulo, quando vai mandar a carta para a igreja de Tessalonicense, ele fala os crentes que dormem, ele não fala os crentes que morreu. Olha o respeito que ele tem com as pessoas que partiu. Porque ele sabe quando a pessoa perde um ente querido, é uma situação bem delicada. Uma pessoa que está de luto, você tem que saber conversar com aquela pessoa, tem que procurar palavra para se expressar com aquela pessoa, de tamanho respeito, por causa da situação que a pessoa está passando. A pessoa está com o coração machucado, está com o coração sangrando, está magoado, porque perdeu um ente querido. Aí Jesus não deixou entrar. Primeira coisa que eu aprendo, quando é dentro da nossa casa, nunca qualquer pessoa que entra, só entra aqueles que Jesus levanta. Ei, se for para estar fofocando, se for para estar colocando na rede social, falando o que você está passando dentro da sua casa, Jesus ele vai tirar, ele não vai deixar entrar, vai levantar pessoa de confiança, que vai chorar contigo, vai orar contigo, porque quem está levantando é ele.
Não se espante quando aquela pessoa que andava dentro da sua casa se afastar, sair. Não precisa você expulsar, botar para fora. É o próprio Jesus que vai tirar de dentro da sua casa. Jesus vai tirar os fofoqueiros, Jesus vai tirar o olho grande, Jesus vai tirar aquele que fala demais, que olha para a sua vida, só quer ver defeito. Jesus vai tirar de dentro da sua casa. Vai tirar. Não foi Jairo que chegou expulsando, não foi Jairo que botou para fora, não. Jesus, ele não deixou entrar. Jesus não vai deixar entrar pessoa ruim dentro da sua casa só para saber defeito, só para saber o que você está chorando, para querer botar na rede social, querendo expor a sua pessoa. Não, vai entrar pessoa de respeito, pessoa de Deus, que guarda segredo, que vai te ajudar em oração. Vai te ajudar em oração, vai. Jesus tirou todo mundo. E ele viu que Pedro, Tiago, João era habilitado para entrar dentro da casa de Jairo. Ei, tem coisas dentro da nossa casa que não é qualquer um que vai entrar e impor a mão na sua cabeça. Não é qualquer um que vai entrar para levar uma palavra para você. Não. Ora a Deus, busca Jesus, que Ele vai te levantar. Não é pecado nós contar as nossas necessidades ao santo. Porque Paulo, quando manda a carta aos romanos, ele fala para a igreja: contai as vossas necessidades aos santos. E lá no Velho Testamento, aquela mulher, quando foi o credor cobrar a dívida que o seu marido deixou, ela já estava ali pedindo a orientação, foi contar a necessidade ao santo, porque ela foi ao profeta perguntar o que deveria fazer. Aquela mulher poderia muito bem negociar os filhos, porque naquela época era lei. Quando não tinha algo para pagar, os filhos eram vendidos para ser escravo. Mas não, ela foi contar a necessidade ao santo. Ei, Deus vai levantar pessoa para te orientar. Deus vai levantar pessoas para ler uma palavra. Deus vai levantar pessoas para orar por você. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar quando estamos necessitados, irmão. Jesus entrou dentro da casa de Lázaro, de Jairo. A filha de Jairo morta. E Jesus segura na mão daquela menina. Jesus devolve o espírito para ela. Mas quem viu foi apenas 3 obreiros: o pai e a mãe da menina. Quando o profeta falou para aquela mulher: entra para a sua casa, fecha a porta, você, os seus filhos, e fecha a porta. Ela não fala fecha a porta e chama todos os vizinhos que vai te emprestar o vaso. Não, fecha a porta, você e os seus filhos. Ei, tem coisa que é só você, seus filhos, seu marido. Mas dependendo da situação, se for ter pessoas, é levantada por Jesus. Eu repreendo todo o mal que for querer entrar na sua casa, para querer saber da sua intimidade. Estavam rindo de Jairo. Eu repreendo todo o mau olhar que for entrar na sua casa. Eu repreendo em nome do Filho de Jesus Cristo, em nome do Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda mal intenção. Todo aquele que não for de Deus, tem aparência que é de Deus, fala como se fosse de Deus, mas não é de Deus. Está com olho grande, quer ver o mal, quer ver a falha, quer ver defeito. Eu profetizo que vai sair da tua casa, não vai entrar.
A sua família é bênção, seu casamento é bênção, seus filhos é de Deus, sua família é de Deus, seu casamento é de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo a sua casa. Não vai entrar. A sua casa é de Deus. Vou contar aqui um testemunho. Na ilustração não é fato verídico. Um pastor bem sucedido da Assembleia de Deus tinha uma família bem sucedida. Tinha esposa, tinha filhos e dirigia uma igreja abençoada. Um dia esse pastor ele passou mal. Ele foi cometido de um infarto. Ele estava no hospital, ele foi despido, a sua roupa foi tirada. E uma das enfermeiras, quando olhou, conheceu que ele era o pastor de uma igreja. E ela observou que naquele pastor tinha uma mancha perto da sua virilha na perna esquerda. E ela viu que era aquele pastor que estava ali. Só que aquele pastor, ele foi medicado, ele foi tratado e voltou para a família, voltou para a igreja. Mas só que aquela jovem, ele tinha inveja daquele pastor. E Satanás entrou naquela jovem. E ela foi pela manhã na igreja que ele dirigia. E perante a igreja, ela apontou o dedo para aquele pastor, perante toda a igreja, e falou: eu tive um caso com esse pastor. E aquele pastor olhou para ela e falou: minha filha, mas eu nem te conheço. E ele falou: para provar o que eu estou falando a verdade, ele tem uma mancha perto da virilha na perna esquerda. A esposa viu que a acusação era muito forte, já soltou da mão dele. Os filhos saíram de perto, foi para trás da mãe. E ele não teve como provar a verdade. Foram até a igreja, tiraram a credencial dele de pastor. Tiraram ele do cargo de pastor, porque a acusação era muito forte. E ele foi desligado da igreja. Mas só que a vida é como um cartão de crédito. Uma hora chega a fatura. E uma missionária muito conhecida da Assembleia de Deus recebeu um pedido de oração para orar por uma jovem que estava em estado terminal de câncer no hospital. E ela foi orar por essa jovem. E a jovem já estava sem os cabelos, porque o câncer, estava com câncer. E quando ela chegou para orar pelaquela jovem, aquela jovem falou: ei, missionária, lembra de um pastor que foi acusado de ato de adultério perante a igreja pela manhã na escola dominical? Aquela missionária respondeu: lembro. Cadê esse pastor? Ela respondeu: eu não sei. Fala, leva o recado para a igreja. Fala perante a igreja que eu peço perdão. Eu fui o pivô disso tudo. Satanás entrou em mim. Eu invejava a família dele, porque eu desejava, almejava ele. Aquela missionária levou a notícia para a igreja. Uma comitiva de pastor foram procurar por esse pastor. Acharam ele. Estava morando de favor numa chácara, em estado de depressão, porque perdeu a família. A esposa acreditou, já tinha casado com outro. Quando foram atrás dele falando que a moça contou a história e se reconciliou pedindo perdão, aquele pastor falou: eu perdoo ela. Mas sabe o que eu vejo aqui? Olha a astúcia de Satanás para destruir uma família. Investiu pesado. A Bíblia fala que Satanás entrou no tesoureiro, no obreiro da igreja, Judas Iscariote.
Satanás entrou em Davi, que era o segundo coração de Deus, e ambos história tiveram prejuízo. Satanás entrou em Ananias e a Safira, e eles inspiraram a morte, porque mentiram diante do homem de Deus. Ele destruiu uma família. Estou pregando num culto direcionado à família, que vai ser oração no período de 1 ano. E eu quero te falar, família, projeto de Deus, família que Deus criou desde o começo, guardou dentro da arca de Noé, sempre preservou. Na época da graça, Jesus, a visão dele foi sempre entrar dentro da casa. Quando ele viu Zaqueu, ele falou: eu vou repousar dentro da sua casa. Quando Jairo pediu para ele: entra na minha casa, ele não negou, ele foi para entrar dentro da casa de Jairo, porque ele sabe que família é o projeto de Deus. Jesus segura na mão da menina. Ele devolve o espírito para a menina. Mas o que é interessante, quando ele devolve o espírito para a menina, ele fala: agora deixe de comer. E eu fiquei pensando aqui, por que Jesus não ressuscitou a menina e entregou de barriga cheia? Porque quando Pedro lançava a rede e não pegava nenhum peixe, Jesus foi e falou: lança a rede de novo. Por que Jesus não estralou os dedos e a rede se encheu de peixe? Aí Jesus vai e devolve a menina, convida para Jairo e fala: agora dê de comer. A parte de ressuscitar foi de Jesus, mas quem tinha que dar de comer era Jairo. Deus abençoa, a parte dele ele faz, mas tem a nossa parte que nós devemos fazer. A bênção está aqui? Tá. Mas Deus não vai lá na sua casa pegar você no colo e trazer para a igreja, ou então levar a bênção lá na sua casa. Não, a nossa parte é vir para a casa do Senhor. É claro que nós não vamos fazer o que Deus vai fazer por nós, mas o que nós vamos fazer, a nossa parte nós devemos fazer sim, e não jogar nas costas de Deus para que Ele venha fazer para nós e nós se tornar descansado na presença dEle. Faz a sua parte, Deus vai fazer a dele. Você tem sua parte para fazer, Deus vai fazer a dele. Se Deus te deu a palavra, você vai pregar a palavra, apenas pregue. Deus vai fazer a parte dele. Se Deus te deu louvor, apenas cante, louva ao Senhor. É Deus que vai descer o avivamento, é Deus que cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo. Você vai apenas cantar. Faça a sua parte, e Jesus vai fazer a dele. Já estou encerrando, irmãos. Jairo chamou na minha casa. Jesus entrou na casa de Jairo. Já estou encerrando. Vi aqui na QNN 21, Ceilândia Norte. Vi no Conjunto I. Tinha um centro espírita chamado Centro Espírita João Boiadeiro, a qual muitas pessoas faziam parte daquele terreiro. E uma mulher levou seu filho e consagrou ali a 2 demônios, a um chamado Preto Velho e a outro chamado Emanjá. Mas só que um dia apresentaram Jesus para aquela mulher, porque através daquela mulher, as filhas dela também fez parte daquele terreiro de macumba.
E as suas filhas também foi ali consagrado como médium. Recebiam demônios e pessoas faziam filas para consultar os demônios. Na casa dela era tribulação, o estante caía sozinho. Quando deixava comida cair no chão, tinha que oferecer aos demônios jogar em cima da casa, porque senão à noite ninguém dormia, porque era perturbação. As vidas eram consagradas aos demônios, terreiro de Umbanda. Mas pregaram a palavra de Jesus para aquela mulher. Ela aceitou a Jesus e abandonou o terreiro. E ali saiu também suas filhas, qual fazia parte. Mas o seu filho, que ela tinha consagrado aos demônios no terreiro, ela levou para a igreja e apresentou a Jesus Cristo. Aquela mulher, Jesus preparou ela e levou para a glória. Ela morreu salva, porque ela saiu do terreiro, aceitou a Jesus, e Jesus fez a obra na vida daquela mulher. E o filho dela, com apenas 10 anos de idade, ficou como um eutico sentado na janela, olhava para dentro. Ele preferiu lá fora. Lá fora, a Bíblia fala que é um abismo chamando outro. Lá fora ele teve envolvimento com as drogas. Lá fora ele fez parte de uma quadrilha de furto de veículo. Lá fora ele fez pacto com um demônio chamado tranca-rua, dentro de uma boca de fumo, e começou a carregar a bagagem de um demônio chamado tranca-rua nas mãos. Mas só que Jesus tinha entrado na casa dele. A obra ainda não tinha completado. E ele de madrugada na rua, armado com a escopeta calibre 16. E um dia Deus levantou um profeta e falou: ei, Deus tem uma obra na sua vida. Ele lembrou quando Jesus entrou na casa dele, através da mãe dele. Ele chegou em sua casa de madrugada, com seu rosto desfigurado, porque era usuário de droga. Mas não espanta falar isso, porque está cheio de criança. Nós temos que falar, porque o pai e a mãe têm que conversar dentro de casa. Se o pai não conversar com os filhos, vem aquele coleguinha da esquina e conversa. Se o pai não orientar os filhos, vem a Rede Globo e ensina. Se o pai não ensinar os filhos, vem a escola e ensina. E quando você for pegar nas mãos, já é tarde, porque o inimigo já investiu pesado. Foi o que aconteceu. Aquele menininho, ele foi para a igreja, aceitou a Jesus. Fizeram voto, falaram que daqui um mês ele está na esquina. Aquele menininho sou eu, irmãos. Já tem 22 anos que eu estou na presença de Deus. Sou obreiro, sou pregador da palavra de Deus. Sou pai de família, tenho 2 filhos. Sou trabalhador, honesto, dizimista, fiel, porque Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha casa através da minha mãe. Os vizinhos falavam: esse aí não tem jeito, esse aí só a cadeia, esse aí daqui um dia vai aparecer morto. Jesus entrou dentro da minha casa. Quando Jesus entra dentro da casa, ele entra para mudar, ele entra para curar. Ei, eu quero profetizar que Jesus vai entrar na tua casa, irmãos. O meu pai olhou para mim e falou: esse aí daqui um dia na esquina. Ei, o meu pai era desviado. Ele brincava com Jesus. Ele falava: se eu for voltar para a igreja, eu quero voltar para a igreja do Valdomiro Santiago, porque lá se adoecer, ele já cura na hora. Ele brincava com as coisas de Deus. De repente chegou a notícia que ele estava com câncer. Foi desacordado. E eu fiquei pensando comigo. Eu tinha acabado de pregar na igreja. Um travesti aceitou Jesus. Nós faz culto ao ar livre. Pessoas vêm pedir oração, aceita Jesus. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu com meu pai desviado dentro de casa, não ganhei meu pai para Jesus. Me deu uma oportunidade. Minha esposa falou: vamos levar uma cadeira para sua irmã.
Cheguei para entregar a cadeira para minha irmã. Ela falou, leva uma sopa para ela. Minha mãe está fazendo uma sopa. Levamos uma sopa. Ela falou, vou comer essa sopa aqui. Fica lá dentro com ele. Ele desacordado com câncer. Quando eu cheguei dentro do hospital da Ceilândia, ele abriu o olho e me olhou. Ele falou, agora eu estou te vendo. Eu falei, pai, quem está falando? Ele, Marco Antônio de Souza da Costa. Eu falei, pai, vamos se reconciliar com Jesus? Ele, vamos. Eu segurei nas mãos dele e nós oramos. Todo mundo no hospital de Ceilândia olhando para nós, e eu e meu pai se reconciliando para Jesus. Ele estava se reconciliando com alguém que ele falou que 2 meses ia estar na esquina. Ele estava se reconciliando com o pior da família, que muitos falaram que não ia ter jeito, mas Jesus já tinha entrado dentro da casa. Quando Jesus começa, ele vai até o fim. Ele não abandona a missão, não. Jesus não vai perder a batalha. A sua família é de Deus. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. A porta da sua casa está aberta para Jesus entrar. Você vai convidar a Jesus para entrar dentro da tua casa. A minha casa só era maldição. A minha casa era uso de droga, era demônio, era tudo que não presta. Minha mãe abriu a porta de casa. Jesus entrou na minha casa, fez a obra completa. Jesus ainda entra na casa. Jesus ainda restaura a família. Jesus ainda traz filho desviado para dentro da casa. Jesus ainda visita marido que está desviado, que está afastado, que está enfermo. Ei, Jesus ainda abençoa a família. Ei, eu estou pregando um Jesus que restaura a família. Senhor Jesus, a tua palavra, Pai, foi pregada, Senhor. Jesus, eu lhe peço, Senhor, por favor, entra na casa, Pai, da tua serva, do teu servo, Senhor. Jesus, o Senhor sabe, Pai, o deitar e o levantar. O Senhor sabe, Pai, o que acontece dentro da família, dentro da residência. Jesus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor entra no lar dela, Pai. Que o Senhor entra, abençoa a família dela, Pai. Abençoa o casamento dela, Senhor. O Senhor ainda restaura casamento, Pai. Jesus, eu lhe peço, Pai, abençoa os filhos dela, Senhor. Pai, por favor, Jesus, entra dentro do lar dela, Pai. Entra no lar da tua filha, Senhor. O testemunho vai ser contado, Pai. A glória é sua, Pai. É o Senhor que abençoa, Jesus. É o Senhor que restaura, Senhor. Pai, vai de encontro dos dela, Senhor. Vai de encontro, Pai. Proteja, livra de todo mal, Senhor. Eu já estou devolvendo aqui a direção para o pastor William. Queria fazer só uma pergunta. Tem alguém aqui em nosso meio que queira aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém em nosso meio que queira se reconciliar, talvez esteja afastado, queira voltar para os pés de Jesus? Tem alguém em nosso meio? Amém? Que Deus abençoe e que Deus venha te renovar através dessa palavra, amém? Retorna a direção para o pastor William.